Bom, segundo ano, então, vamos iniciar aqui uma nova parte do conteúdo. É importantíssimo, é uma parte do conteúdo com várias aplicações práticas, né, na tecnologia que nós temos, não só no dia a dia, mas na verdade desde as primeiras máquinas a vapor que surgiram ali na Revolução Industrial, né, marcantemente. Essa ciência já mostrou aí a sua importância, né, que é a termodinâmica clássica. Então, nós já abordamos alguns tópicos de termodinâmica quando falamos em equilíbrio térmico, né? Quando a gente postula que existe o estado de equilíbrio e que dois corpos com temperaturas diferentes vão trocar energia na forma de calor até atingirem o equilíbrio térmico, isso aí já está relacionado a que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Tá? A termodinâmica possui a sua lei zero, que postula a existência do estado de equilíbrio, onde as temperaturas dos corpos serão iguais. Depois ela trata de três leis, temos aí a primeira, a segunda e a terceira leis da termodinâmica. Nós aqui, para o ensino médio, trataremos de duas, da primeira e da segunda lei. A primeira lei da termodinâmica, ela na verdade é uma releitura do princípio de conservação da energia, onde nós estudamos brevemente no final do ano passado, no primeiro ano, que a energia tem duas características principais, né, marcantes. Ela não pode ser criada nem destruída, a energia se conserva, tá, em termos de quantidade global. Mas uma propriedade interessante é que ela se transforma, a energia pode ser transformada de uma forma para outra. Então você tem transformação de energia química em energia mecânica, de energia mecânica em energia elétrica e assim por diante. Tá? Então ela tem essas duas fortes particularidades. A energia se conserva, não é criada nem destruída, mas se conserva, e pode ser transformada de uma forma para outra. E isso é particularmente muito importante para tudo que o ser humano conseguiu construir de tecnologias associadas à energia, né, suprimentos de energia. Aqui, por exemplo, a gente vê um exemplo clássico disso, né, que é uma espécie de protótipo de uma termoelétrica, onde você tem aqui um combustível que é queimado, libera grande quantidade de energia, né, por causa das ligações químicas que se romperam. Tem também a liberação de gases, né, com altíssima energia interna. E esses gases, a alta pressão e alta temperatura, são aproveitados, são canalizados aqui por esse tubo. E esses gases, então, são utilizados para movimentar esse mecanismo. Isso aqui é uma clara demonstração, né, de conservação da energia. A energia não veio do nada, ela vem de uma fonte, um combustível aqui que é queimado. A queima aumenta significativamente a energia interna dos gases. Esses gases com alta energia interna são canalizados aqui pelo tubo e saem a altíssima pressão e então conseguem girar esse mecanismo. Então aqui a gente tem claramente a conversão de energia, né, de uma forma para outra. De energia química aqui das ligações, do combustível, depois aumento da energia interna do gás e depois o gás realiza trabalho sobre esse mecanismo aqui, colocando-o para girar, certo? Ok, sendo assim, vamos atentar ao seguinte detalhe aqui, pessoal. Esses gases que estão saindo aqui por esse orifício, a alta pressão e temperatura, eles adquiriram esse estado energético, né, de altíssima energia interna. Por quê? Porque aqui tem uma fonte de calor, certo? Este é esta é a noção mais primitiva que nós temos, né? Para elevar a temperatura de alguma coisa, elevar a energia interna dela, a gente coloca numa fonte de calor. A gente fornece energia na forma de calor, não é? Então, a queima do combustível aqui fornece essa alta quantidade de calor que eleva a temperatura dos gases e esses então se expandem e movem aqui então esse mecanismo. Então, o princípio básico que nós temos é esse. Para elevar a temperatura, elevar a energia interna de uma substância, eu forneço calor. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, será que essa é a única forma de aumentar a energia interna de um gás ou de um líquido que seja? Será que é só fornecendo calor? Não há nenhuma outra forma de energia
que possa ser fornecida a um sistema e fazer com que esse sistema eleve sua energia interna, como no caso desses gases aqui. Aqui a fonte de energia para elevação da temperatura, da energia interna, veio da queima, né, do calor aqui provindo da queima. Mas tem como fazer isso de outra forma. E quem descobriu isso, quem formulou isso de maneira brilhante, foi um cientista inglês do século XIX, se eu não me engano é 19, mas depois eu posso checar isso aí mesmo, que é o James Prescott Joule, ou Joule, né? A forma correta do inglês, os vídeos a gente ouve muito falar Joule, mas no Brasil pegou, né, como se fosse Joule, e aí todo mundo fala Joule, então vamos assim, experiência de Joule. Pessoal, James Prescott Joule, ele veio de uma família do norte da Inglaterra, cidade de Salford, e a família dele era muito envolvida com cervejaria. Então ele sempre teve muito contato com tanques ali, com diversas bebidas, né? E ele fazia ali suas experiências com os fluidos da cervejaria e ele bolou um certo experimento. Ele quis então medir se era possível aumentar a temperatura de um fluido que estava confinado aqui nesse recipiente, mas sem fornecer calor. Ele queria ver se era possível causar uma modificação na temperatura, ou seja, na energia interna do fluido, não por fornecimento de calor, mas por realização de trabalho mecânico, tá? É como se fosse assim, aqui você tem o seguinte sentido, você tem o líquido, aqui, no caso o fluido, né, o gás, realizando o trabalho, né, sobre o mecanismo. O que ele queria propor era o seguinte: olha, se nesse caso são os fluidos que estão realizando, né, trabalho sobre um mecanismo, será que se fizer o contrário, o mecanismo realizar trabalho sobre o fluido, não aumentaria a energia interna do fluido? Foi isso que ele propôs quando bolou esse experimento aqui. Ele queria ver se gerar movimento, se o ato de gerar movimento aqui no fluido, e o movimento provinha da onde? Da queda desses pesos aqui. Então a ideia dele era o seguinte: a queda desses pesos aqui em velocidade constante tem associada a ela uma energia potencial, né, relativa a essa queda dos pesos. E aí a proposta era: será que se a queda desses pesos provocar uma agitação aqui no fluido, devido a essas pás que estão aqui para fazer a agitação do fluido, será que isso não faria uma transferência de energia para o fluido? Porque essa é a proposta. Os pesos vão cair, vão movimentar esse eixo, o eixo vai transferir todo esse movimento para o fluido, através dessas pás. E aí a proposta era verificar se haveria um pequeno aumento aqui de temperatura no fluido. Então aqui, pessoal, a proposta é essa. A energia se conserva, então conforme o peso vai caindo, vocês vão ver aqui que a energia potencial vai diminuindo, né? Claro, porque está perdendo altura, né? Então a energia potencial gravitacional vai diminuindo, mas o que era o comportamento esperado? Que essa energia fosse transferida para quem? Olha, é só você olhar aqui, ó, todo o sistema de roldanas, de fios e eixos e pás vai culminar onde? Vai culminar no movimento do fluido. Ou seja, ele espera que essa energia, ao final, vá ser toda transferida para o fluido e vai ser armazenada na forma de energia térmica, ou seja, vai provocar um leve aquecimento do fluido. Então aqui você vê, enquanto ocorre a queda dos pesos, a temperatura da água vai subindo gradativamente, certo? Então ele verificou que isso de fato ocorreu. Houve um pequeno aumentozinho aqui da temperatura, né? Houve um pequeno aquecimento da água, devido a quê? Se não tem nada fornecendo calor aqui, mas a energia que a água acabou recebendo não foi da forma de calor, né? Pois não tem nenhuma fonte de calor aqui, mas sim do trabalho mecânico realizado pelos pesos. Então olha só que
descoberta que à época foi fantástica, né? Ou seja, para variar a energia interna de um fluido, existe uma maneira além, né, de simplesmente transferir calor. Eu posso realizar trabalho sobre ele. Então é essa energia potencial relativa aqui à altura dos pesos. Conforme eles descem, eles vão realizando trabalho sobre o fluido, através de toda essa transferência de movimento e energia aqui. E ao fim, essa energia se encontra armazenada no fluido na forma de energia térmica. Ele conseguiu então elevar a temperatura do fluido em uma certa magnitude através da realização de trabalho. Ou seja, ficou demonstrada experimentalmente a equivalência entre calor e trabalho mecânico. Por isso, um processo como esse aqui, voltando agora ao protótipozinho aqui da termoelétrica, também poderia funcionar ao contrário. Do mesmo jeito que aqui nesse caso os gases realizam trabalho sobre o mecanismo e colocam ele para girar, o processo contrário também é possível. O processo contrário é exatamente o que Joule fez. Aqui é o contrário, aqui é o mecanismo que realiza trabalho sobre o fluido e aumenta a energia interna dele. É o processo contrário daqui. Aqui o fluido realiza trabalho e vai para um estado de energia menor. Aqui são os mecanismos que realizam trabalho sobre o fluido e elevam a temperatura dele. Então, ficou demonstrado a equivalência entre trabalho e calor. Sendo assim, na hora de analisar o total a variação da energia interna de um sistema termodinâmico, você tem que analisar as duas coisas. A troca de calor que está ocorrendo do sistema para a vizinhança, se está havendo fornecimento de calor ou retirada de calor, mas também tem que analisar se está havendo realização de trabalho, tanto sobre o sistema, quanto também do sistema para fora, o sistema movendo a fronteira para as vizinhanças. Então, para poder ilustrar esse exemplo, vou passar aqui para o último vídeo aqui do YouTube, que é sobre um motor a gasolina, né? Um motor de 4 tempos. Vejam o funcionamento do motor 4 tempos. Bom, vamos aqui ao funcionamento do motor a gasolina, que é um ciclo termodinâmico do tipo ciclo Otto. Pessoal, vejam o seguinte, olha o que ocorre no motor. Você tem a admissão do combustível nessa primeira etapa, onde o pistão enche, né, ele se expande aqui ao máximo. Feito isso, o que acontece? O pistão é trazido de volta para comprimir esse combustível que foi admitido ali. Olha o que ocorre após a compressão. Chegando ali no ponto máximo de compressão, ocorre a combustão do combustível, né? Ou seja, você tem ali então essa etapa chamada de ignição também, onde pega fogo, literalmente, né? E aí então, ao pegar fogo, tem alta liberação de energia e produção de gases. O que esses gases vão fazer? Expandir o pistão novamente. Então, tem aqui a expansão do pistão, liberação da energia da queima, e daqui para frente agora é a liberação dos gases de combustão, certo? E aí então, como isto é cíclico, tem nova admissão do combustível, compressão desse combustível até a ignição e depois a exaustão dos gases. Aqui tem mais um exemplo da questão da equivalência entre trabalho mecânico e energia. Vejam, não tem nenhuma fagulha aqui, não tem nenhuma fonte de calor que faz esse combustível pegar fogo. Quem é que fez essa transferência de energia aqui, que elevou tanto o estado de energia do combustível ao ponto dele de ocorrer a ignição? A compressão. Foi exatamente, o cilindro realizou um trabalho tão intenso aqui sobre o combustível, forneceu tanta energia por compressão, por trabalho mecânico, que chegou a um ponto que o combustível explode, certo? Então,
aqui também é mais uma aplicação, né, nos motores de combustão interna da equivalência entre trabalho e calor. Ou seja, se você chegar ali com um isqueiro perto do combustível, beleza, você fornece calor, ocorre o processo de ignição, ele pega fogo. Mas não é isso que ocorre, né? No motor é por compressão, é por realização de trabalho mecânico sobre o combustível. Tá? Então fica aqui mais uma ilustração da equivalência entre trabalho e calor. A elevação de energia interna do combustível aqui foi feita por compressão, realização de trabalho, né, do pistão sobre o fluido. Então, esses processos ocorrem o tempo todo. Tanto o meio externo pode comprimir o sistema, que eu estou chamando de sistema aqui, é o combustível aqui dentro, né? Quanto o contrário. Tem hora que é o sistema que se expande, né, e desloca o pistão para fora. Então, essas transferências de energia estão o tempo todo ocorrendo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: dependendo da realização do trabalho mecânico aqui, você tem que ser capaz de dizer quem está transferindo energia para quem. Tá? Se é o mecanismo aqui que está transferindo para o sistema ou se é do sistema para fora. Vejam isso aqui. Ó. No momento desse aqui, de combustão, quando o sistema aqui está sendo comprimido, é o meio externo que está colocando energia aqui dentro. Então tem um aumento de energia do combustível. Tá? Gravem isso porque isso aqui vai ser importante na hora da interpretação dos problemas. Quando o meio externo, no caso aqui o pistão, comprime essa fronteira aqui, ó, quando ele empurra o pistão, ele transfere energia para cá. Por isso que chega um ponto que explode, de tanta energia que foi transferida por trabalho mecânico. Né? O meio externo transferiu energia na forma de trabalho para o combustível. Aí pegou fogo. Só que aí depois é o contrário. Após a explosão, os gases se expandem, né, porque gases têm uma forte tendência a se expandir, ainda mais em altas temperaturas. E aí é o contrário, aí é o gás que expande, desloca o pistão para fora. Aí nesse movimento para fora aqui, pessoal, é o sistema que está transferindo energia para fora. Tá? Por isso ele está movendo o pistão. Você pode entender o seguinte: nesse momento aqui, após a explosão, a força interna é maior do que a força do pistão. Então, a transferência de energia é para fora. O sistema está realizando o trabalho sobre a fronteira, no momento da expansão. Então, esse aqui está perdendo energia nesse momento. Já nesta etapa aqui, que vocês viram de compressão, aí nesta etapa aqui é o contrário. Aqui, quem está transferindo energia é do meio externo para o sistema. Então, elevou energia até certo ponto, explodiu. A partir daqui, é o sistema que realiza trabalho sobre a fronteira. Então, ocorre a expansão do cilindro. Então, entendam isso. Se o sistema aqui termodinâmico está sendo comprimido, se o meio externo está realizando trabalho sobre ele, aumenta a energia interna do sistema. Agora, se é o contrário, se o sistema aqui está expandindo, como essa etapa aqui, aí é o contrário. Aí ele está transferindo energia para fora, ele está perdendo energia, ok? E agora a gente vai colocar isso na formulação matemática. Nós já entendemos que para um sistema fechado, termodinâmico, a gente tem que avaliar calor fornecido e trabalho realizado, para a gente analisar a variação de energia interna do sistema. Então, vamos à formulação matemática da primeira lei. Então, pessoal, em termos de formulação matemática para a primeira lei da termodinâmica, nós vamos fechar então a questão da seguinte forma. Nosso sistema é fechado, né? Nós já estudamos um pouco sobre o que é um sistema fechado. E nesse caso aqui, então, ele é fechado para troca de matéria, né? O sistema não perde nem ganha quantidade de matéria. E aí, quais são as outras limitações que ele tem aqui? Ele só vai trocar energia com o meio externo através de duas formas. Calor, né? Ou seja, ganhar ou perder energia na forma de calor, ou realização ou sofrimento de trabalho mecânico. Então, em termos de
aumentar a energia interna do sistema, por exemplo, aqui de U1 para U2, de um estado 1 para um estado 2, pode ser feito da seguinte forma. A chama aqui indica fornecimento de calor, né? Poderíamos colocar um banho de gelo aqui também, representando resfriado, retirada de calor. E aí, olha só, atentem-se para o sinal que o calor recebe. Vejam, se é fornecimento de calor para o sistema, ou seja, se tem um fogo aqui, uma chama, o calor entra positivo, o sistema está recebendo calor. Então, toda vez nos problemas que o sistema estiver recebendo energia na forma de calor, o calor entra positivo. Se for o contrário, se estiver retirando energia na forma de calor, o calor menor que zero, ou seja, calor negativo, significa que o sistema está perdendo calor para o meio externo, ok? Então, atentem-se a estes sinais do calor. Calor positivo é o calor entrando no sistema, recebendo calor. Calor negativo, o sistema está perdendo calor para o meio externo. Agora atentem-se ao sinal do trabalho, pois vimos, né, que a energia interna de um sistema pode aumentar ou diminuir devido à realização de trabalho. Então, como que fica a convenção aqui? Olha só, pessoal, se alguém está comprimindo o sistema, se existe uma força realizando trabalho mecânico sobre o sistema, comprimindo isso daqui, a energia interna do sistema vai aumentar. Portanto, este trabalho está transferindo energia para o sistema. O trabalho de compressão transfere energia de fora para dentro, para o sistema aqui, ó. Seja um sistema gasoso ou de outro fluido, né? E aí, neste caso, veja, trabalho vai entrar como negativo. Toda vez que o sistema está sofrendo trabalho, está sofrendo uma compressão, o trabalho entra negativo, que é o menor do que zero. Agora, quando é o próprio sistema aqui, por exemplo, um gás se expandindo, movendo a fronteira aqui do êmbolo, do pistão, aí o que acontece? O sistema vai perder energia, porque o sistema está realizando o trabalho para mover essa fronteira, para se expandir. Então o sistema vai transferir energia para fora, é o contrário, vai perder energia. Neste caso, é o sistema quem realiza trabalho, e quando o sistema realiza trabalho, o trabalho entra positivo, certo? Esta convenção de sinais é fundamental para que vocês calculem corretamente a variação da energia interna em um sistema termodinâmico. Nós vamos usar essas proposições. A energia interna, que depende da temperatura, né? É basicamente uma função do grau de agitação molecular, ela pode variar de que forma? Através de trocas de calor ou de realização de trabalho mecânico. Portanto, vocês têm que ficar atento aos sinais. Calor positivo, o sistema recebe calor. Calor negativo, o sistema perde calor. Trabalho mecânico, trabalho negativo, está comprimindo o sistema sofre trabalho. Trabalho positivo, expansão, o sistema está realizando o trabalho. Aí, identificados os sinais do calor e do trabalho, vocês jogam aqui, ó, na equação da primeira lei da termodinâmica. Aqui diz o seguinte, que a variação da energia interna de um sistema fechado, termodinâmico, é igual simplesmente a essa diferença entre o calor e o trabalho. Q menos W, ok? Então, vocês vão sempre fazer a diferença entre esses dois igual ao ΔU, a variação da energia interna. Por isso que os sinais aqui têm que vir com o sinal correto, ok? Lembrando que tem um joguinho de sinal para fazer aqui, né? Este trabalho aqui é o trabalho convencionado como trabalho realizado pelo sistema. Então, pelo sistema ele é positivo, realizado sobre o sistema fica negativo, e aí já vou alertando que vai ter um jogo de sinal aqui, eventualmente. Ok? E aí, mais um detalhe, né? Por que W é trabalho? Então, por que W é trabalho? Por causa da nomenclatura do inglês, né? Grande parte dos nossos livros literários são traduzidos do inglês, então o trabalho ficou work, né? Por causa do inglês mesmo, tá bom? Então, mais um slide aqui para reforçar, né, o que está acontecendo. Então, quando o gás se expande, você vai considerar trabalho positivo. O gás está movendo a fronteira, realizando trabalho no meio externo. O contrário, quando é o meio externo que comprime o gás, realiza trabalho sobre ele, o trabalho entra então negativo.
ok? Quando não há variação de volume, trabalho igual a zero. Essa situação também pode ser considerada, tá? Então, se não houve alteração no volume do sistema, o trabalho é zero, tá? Não houve trabalho realizado, nem sofrido. Então agora vamos à aplicação mesmo, né? Continhas da primeira lei da termodinâmica. Vamos lá, pessoal. É bem simples, muito simples mesmo. A parte conceitual acaba sendo muito mais carregada do que as aplicações que eu vou passar para vocês, que é simplesmente aplicarem a primeira lei. Olha só. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Um gás contido em um cilindro sofre dois processos simultâneos. Então você tem um sistema fechado e um gás contido ali. Não há perda de quantidade de matéria, a quantidade de gás será sempre a mesma. No entanto, o gás pode variar sua energia interna de que forma? Na forma de calor e trabalho. Então vamos lá. Dois processos. Perde 400 joules na forma de calor e é comprimido por um pistão, sofrendo um trabalho mecânico igual a 600 joules. Calcule a variação da energia interna do gás. Então, ok, o gás estava ali bonitinho, numa certa situação, e aí duas coisas ocorrem. Ele é resfriado, né? Ele retira esse calor dele, numa quantidade aqui de 400 joules, mas ao mesmo tempo ele é comprimido. Então tem duas coisas aqui. Tem uma certa perda de calor, de energia na forma de calor, que tem que ser contabilizada aqui. Como é uma perda de calor, então o sistema está, né, calor para fora, é perda. Então entra como menos 400 aqui. No entanto, ele sofreu um trabalho mecânico, então alguém foi lá e comprimiu esse gás. Quando o sistema sofre trabalho, nós convencionamos que o trabalho entra como negativo, ok? E este menos aqui é o da fórmula. Então é isso que tem que ficar interpretado aqui. Perdeu 400 joules na forma de calor, então o calor entra negativo. O sistema também foi comprimido, sofreu um trabalho mecânico de 600 joules. Se ele sofreu trabalho com pressão, o trabalho também entra negativo. Só que tem esse negativo aqui que é da fórmula. Então aqui vai vir um jogo de sinal. Menos com menos é mais. Por fim, você resolve isso aqui. 600 menos 400, 200 joules. Ou seja, apesar de ter perdido energia na forma de calor, como o gás foi bastante comprimido, isso acabou compensando. Ele ainda elevou sua energia interna em 200 joules. Mesmo tendo perdido calor, ele ainda elevou sua energia interna por causa do trabalho que foi realizado sobre ele. Esta é a conclusão deste exercício. Então bastou, vejam, pegar os valores aqui de calor e trabalho e jogar aqui na equação da primeira lei com os sinais corretos, ok? Vamos ao segundo exemplo. Um gás contido em um pistão é levado a uma chama e então dois processos ocorrem. Ele recebe 2.400 joules na forma de calor, mas também se expande, realizando um trabalho equivalente a 2.000 joules. Calcule a variação da energia interna do gás. Então, veja esses dois processos. É como se você levasse esse recipiente aqui, né, o pistão, a uma chama, e aí ao mesmo tempo em que a chama está fornecendo calor, né, só que o próprio gás se expande e move, né, a fronteira do sistema. Então aqui são dois processos. Apesar do gás estar recebendo energia na forma de calor, ele está perdendo energia para o ambiente porque ele está se expandindo. Ele está movendo ali o pistão. Então ele perde energia quando ele faz isso, porque ele realiza trabalho sobre o meio externo, né? Ele expande. Então aqui este calor entra como positivo, porque é um calor que está entrando no gás, no sistema gasoso. Então veja que o calor entra aqui positivo, né? Este menos é da fórmula e o trabalho aqui é positivo ou negativo? É um trabalho de expansão, né? O gás se expandiu, então o trabalho também entra positivo, tá? Entrou aqui 2.000. Este menos, eu volto a repetir, é da fórmula. Então aqui é um balanço de energia, pessoal. Do mesmo jeito que o gás recebeu 2.400 na forma de calor, mas ele gastou 2.000 para se expandir. É como se fosse essa a interpretação, tá?
ele ganhou energia na forma de calor, mas aí, ao ficar ali mais agitado, ele se expandiu. E para isso ele gastou, né? Ele realizou o trabalho para poder expandir a fronteira, expandir seu volume. Então, o balanço de energia fornece isso aqui. 2.400 de calor menos 2.000 de trabalho realizado, 400 joules é o aumento de energia interna desse sistema gasoso. Então, as aplicações que vocês vão fazer são apenas isso aqui. Pegar aqui a formulação da primeira lei da termodinâmica e interpretar corretamente os sinais do calor e do trabalho, né, para calcular a variação da energia interna. Poderão ter outras ocasiões também onde a energia interna não varia, onde não realiza trabalho, e isso eu vou passar para vocês na live que eu vou fazer com mais exemplos, ok? Então, é isso por enquanto.